Hoje a minha palavra é sobre a oração descrita no livro do profeta Joel. Não se sabe muito sobre esse profeta. Simplesmente fala do seu pai. E também há uma discussão sobre o tempo que ele profetizou. E alguns creem que ele profetizou quando o rei Joás estava sobre Judá, porque ele profetiza sobre Judá. Joás, quando assume, ainda é muito novinho, é um menino. Então os sacerdotes governam junto com ele. E a gente vê aqui que nesse livro da Bíblia, nesse profeta, ele não descreve, ele não fala que rei que estava reinando. Todo profeta começa assim, o profeta que profetiza no tempo do rei, todos os profetas citam, e Joel não cita. Então creem que talvez ele esteja profetizando no tempo do domínio do rei Joás em Judá. E como Joás era um menino, os sacerdotes governavam com ele e tinham a proeminência, não é? E talvez por isso não cite o nome dele. Uma outra possibilidade é que Joel esteja profetizando depois do tempo de Esdras e Neemias. Portanto, era um tempo que na nação de Israel não havia rei. Quem governava eram os sacerdotes, governavam assim, traziam a direção para toda a nação, eram os sacerdotes. Então, há essas duas possibilidades. Mas uma coisa interessante. O profeta Joel, ele profetiza para que o povo ore e peça a bênção de Deus. Porque havia um grande problema sobre a terra. Havia desolação sobre a terra, destruição sobre a terra. Porque havia tido uma grande seca e uma grande praga de gafanhotos, que havia comido todas as plantações. E quando come as plantações, o gado também sofre. Então, eles estavam em crise econômica. E ele, então, traz a palavra de desafio a todo o povo que ore pedindo o favor de Deus. Mas aqui, no livro de Joel, deixa claro que Deus é quem trouxe aquele juízo sobre o povo. Deus é quem mandou a praga dos gafanhotos. E a gente sabe que quando Deus disciplina o seu povo, Ele disciplina para trazer o povo de volta para Ele. Então, algum pecado aquele povo tinha cometido, que tinha feito com que ele se distanciasse do seu Deus. Só que esse livro, por incrível que pareça, não cita qual era o pecado que o povo tinha cometido. Portanto, eu creio, como alguns creem, né, alguns teólogos creem, que provavelmente Joel profetizou depois do tempo de Esdras e Neemias, onde eles haviam passado por uma reforma religiosa, né? Depois da reconstrução do templo e dos muros, eles haviam passado por uma reforma no seu caráter, nas suas ações diante de Deus, porque eles leem o livro, leem a Torá e começam a andar nos caminhos do Senhor. E aqui ele não cita o pecado, por conta de que o povo já tinha consciência muito clara naquele momento do pecado que eles estavam cometendo. Então, a gente vai ler a oração que o profeta desafia que todo o povo de Judá pudesse orar diante do Senhor. Então, vamos ler o texto, Joel 2, 16 e 17. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Esta é a oração. Poupa o teu povo, ó Senhor,
e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Amém? Glória a Deus. A oração. Em primeiro lugar, a gente entende que a oração é para toda a congregação. Todo o povo de Judá deveria se reunir e fazer essa oração. Essa oração não era só do profeta, mas era de toda a congregação, de todo o povo. Em Joel 2,16 diz assim: congregai o povo. Assim como Deus espera que toda a nação brasileira, especialmente aqueles que conhecem ao Senhor, estejam clamando ao Senhor. A gente viu nesses dias, né, de campanha, as igrejas se reunindo, um grande mover do Espírito Santo, de norte a sul, do leste a oeste, na nação brasileira, a igreja clamando pela ação de Deus na nossa nação. Congregai o povo, todo o povo. Santificai a congregação. Quando nós buscamos a Deus em oração, temos que passar por um processo de santificação. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. A gente vê aqui que ele faz um desafio, né? Ele chama todos para que estejam diante do Senhor orando. Em primeiro lugar, ele diz: os anciãos, os mais velhos, aqueles que já têm experiência, que já sabem um pouco mais da vida. Venham os anciãos orar conosco. Venha trazer a sua sabedoria, a sua experiência. E nós precisamos entender que mesmo envelhecendo, às vezes quando a gente vai envelhecendo, a nossa energia vai diminuindo um pouco, né? Eu que já sou uma idosa, tenho 61 anos. Gente, quando eu fiz 61 anos, eu já peguei logo o meu cartão de idosa. Continua linda a idosa. Porque todas as idades têm uma beleza, gente, ou não é? Você não vai querer que uma mulher de 60 anos tenha o mesmo corpo ou a mesma pele que uma jovem de 20, 30. Mas tudo tem a sua beleza e a sua formosura. Porque o Senhor faz belo todo aquele que o busca. A gente emana do nosso interior algo especial. Amém? E as pessoas que vão ficando mais velhas, elas não devem se menosprezar, porque elas são tão importantes quanto as mais jovens. E muito mais, a gente tem que estar presente para que a gente aconselhe os mais jovens no caminho do Senhor. Amém? Os mais jovens que ouvem o conselho dos anciãos, eles não precisam errar, mas eles podem aprender pelas experiências daqueles que já muito viveram e não precisam bater a cabeça. A palavra de Deus lá no Salmo 92, versículo 14 diz assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de ceifa e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Glória a Deus. Eu fundei essa igreja com o Lamartine, nós já éramos casados. E tanto ele quanto eu, nós temos a mesma idade, 61 anos. Nós já estamos na nossa velhice. Mas temos muitos frutos ainda. Quando a gente estava programando para aposentar, Deus traz aí a church e essa igreja saiu das quatro paredes e se tornou uma igreja internacional. Amém? Eu sempre preguei, tive liderança na igreja, mas nunca tive um culto. De repente eu saí da pandemia com 60 anos, liderando um culto. Então, a gente pode dar frutos em qualquer idade. Quantos tem mais de 60 aqui? Levanta a mão. Alguns. Deus não te dispensou não, meu querido. Os anciãos são conclamados a quê? A dar frutos.
a dar frutos, a anunciar que o Senhor é reto. Nós temos uma mensagem na nossa boca. Por isso você que já passou, né, da mocidade, entrou na sua velhice, se prepare, porque agora, gente, a gente vai até os 90, a gente se torna centenário. É ou não é? Meus pais fizeram 62 anos de casados. Eu tenho os meus pais vivos. A minha mãe, ela é uma intercessora, criou os filhos no caminho do Senhor. E hoje, muitas vezes, ela não sai tanto, mas ela está lá sustentando todas as gerações. A minha geração, a geração da minha filha e a geração dos bisnetinhos dela. Amém? Porque aquele que está no Senhor tem o seu, como diz aqui, o seu frescor, não é? A sua seiva, o seu verdor em todas as fases da vida. Mas ele diz assim: chame os anciãos. E chamem, olha aqui, chame os anciãos, reuni os filhinhos, os jovens e os que mamam. Gente, é para reunir a todos, não é para excluir ninguém. Deus quer os jovens e as crianças prontas com a mensagem do Evangelho, com discernimento espiritual. Uma vez no templo, as crianças corriam para Jesus e questionavam sobre muitas coisas. Lá em Mateus 21, versículo 14, diz assim: vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais e os sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando. Quem estava clamando? Meninos. Hosana ao filho de Davi. As crianças estavam com entendimento que estava ali diante deles o filho de Davi, gente. Indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, pode aplaudir ao Senhor. As crianças, elas creem mais que a gente. É por isso que elas têm que ser chamadas para reunião, para se posicionar, para orar. Eu só tive uma filha, a Érica, e eu sempre gostava de orar por diversas coisas, né? Diversos assuntos, não só pela nossa vida particular, mas pelas questões da nação. Gente, a Érica, minha filha, com 5 anos, ela teve uma revelação sobre a nação brasileira. Qualquer coisa eu chamava ela para orar. Filha, vamos orar. E ela orava comigo e concordava. Com 5 anos, quando ela começou a aprender as letras, ela teve uma revelação. Um dos dias eu falei: filha, vem orar, vamos orar pelo Brasil. Alguma coisa eu estava orando pelo Brasil, não me lembro o que era. Aí, a hora que eu acabei a oração, a Érica, com 5 anos, falou para mim: mãe, eu vi umas letras brilhando. E Deus me falou que vai acontecer alguma coisa aí. Eu falei: filha, escreve as letras que você viu. Aí ela colocou tudo em letra grande. P de forma. P, M, R, I, O. PM, Rio. Ela falou assim: mãe, Deus falou que vai acontecer uma coisa muito séria. Eu falei: filha, sabe o que isso significa? É a PM do Rio. Vamos orar. E nós oramos. Dias depois, teve aquela chacina na Candelária. Porque os PMs tinham subido um dos morros e os traficantes mataram. Não sei se foi um ou alguns soldados. E eles então, para se vingarem, pegaram todos os moradores e as crianças que ficavam lá na Candelária do Rio de Janeiro e mataram. Foi uma chacina. A notícia dava os corpos todos assim enfileirados. Quem lembra dessa história? Olha, alguns lembram. A chacina da Candelária, executada pela PM do Rio. Deus deu revelação a Érica que isso ia acontecer com 5 anos. Com 5 anos, ela via anjo, via demônio. Ela falava, um dia ela saiu da igreja
E ela falou assim: mãe, estava terrível lá na classe. Quem estava dando aula era a Marlena, lembra até hoje. Ela falou: mãe, a professora Marlena queria contar a história, mas as crianças não ficavam quietas. Estava terrível. Estava uma bagunça. Aí, mãe, ela orou. E a hora que ela orou, eu vi que tinha várias cobras entre as crianças. E olha que ela orou, as cobras saíram e entraram no chão. E aí as crianças ficaram sossegadas. 5 anos, 6 anos. Ela tinha revelação espiritual. Porque as crianças estão mais prontas. Então você chame os seus filhos e envolva a sua criança em realidades espirituais. Porque se você não fizer isso, o demônio vai fazer. Chame as crianças. Chame os jovens. Os jovens têm que fazer parte do processo de restauração, tanto de família, como de igreja, como de território. Os jovens têm força, como diz a palavra. Em 1 João 2, Pai, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Os jovens têm vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém? O jovem tem uma força especial para enfrentar, para estabelecer. E eles, na força do Senhor, vencem o maligno. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu tinha tanta força para protestar. Tudo eu protestava. Protestava para vir justiça, equidade. Eu tinha muita força. Uma força que hoje não é da mesma maneira, mas é diferente. Mas o jovem tem muito vigor. A gente fundou a igreja com 22 anos, eu e o Lamartine. A gente tinha tanto vigor de fazer coisas assim. A Marlena está com a gente desde o começo, né, Marlena? Jovenzinhos nós. A gente fazia coisas ininterruptas, porque o jovem tem força para estabelecer. Quantas vezes a gente foi para Brasília, orou, fizemos atos proféticos. Em Brasília a gente já fez atos proféticos em todos os lugares. Eu me lembro quando nós fomos em frente ao Banco Central, em Brasília, e declaramos que todo o dinheiro da corrupção ia voltar. Senhor Deus, eu declaro que todo o dinheiro que está saindo vai voltar. Todo o dinheiro que está saindo vai voltar. E os 6 bilhões de reais que já voltaram por causa da Lava Jato. Amém? A gente tem que enfrentar causas pessoais, mas a gente tem que enfrentar causas do nosso povo. A gente tem que ir lá orar, protestar. Estabelecer o reino de Deus. Venha o teu reino. Sobre a terra, sobre a minha casa, sobre a minha cidade, sobre a minha nação. E os jovens fazem isso com muita força, não é? Por isso que a gente tem que chamar os jovens. E também tem que chamar os que foram dispensados. Em momento de crise, tem que chamar até aquele que está dispensado da tarefa. Aqui diz assim: chame o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Por quê? Lá em Deuteronômio 24:5, na lei, declara que na lei de Israel, quem casava tinha que ficar 1 ano sem ir para a guerra. Tinha que ficar 1 ano para ter um bom relacionamento e gastar toda a energia com a sua esposa. Olha que bênção, gente. A gente precisava instituir isso, né? Quem casa fica 1 ano para estabelecer bem, né, o relacionamento com a sua esposa. E diz assim lá, ó, homem recém-casado, Deuteronômio 24:5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Bom, quem gostou dessa lei? A gente podia instituir aqui, né? Eu acho que ia estabelecer melhores relacionamentos se a gente pudesse casar e ficar só gastando tempo, não é? Então, aqui inclui a todos, inclui os sacerdotes.
Chama os sacerdotes, parecia óbvio chamar os sacerdotes. Mas tem horas que o sacerdote não pode faltar. Tem momentos que a guerra é tão intensa que aquele que foi instituído como líder espiritual sobre toda a congregação tem que estar lá. Por isso que lá em Tiago 5,14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Não é para chamar qualquer um, chame a liderança, a coisa está grave. Deus os instituiu com um discernimento, com uma autoridade especial. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Amém? Então a gente aqui diz, chame todo mundo para orar. Chame o velho, o novo, a criancinha, o jovem, o sacerdote. Reúna todos, envolva todos num grande projeto de conquista, de estabelecimento do reino. Envolva todos da sua família, para que o bem-estar, para que a sua família prospere. Você tem que incluir a todos. Eu sempre incluí a Érica, minha filha, nos nossos projetos de família. Quando nós estávamos no ministério, no começo, a gente começou a ouvir sobre o avivamento que havia em Tulsa, em Oklahoma, muitos ministérios. E havia um ministério, o ministério do Kenneth Hagin, que chegou muitos livros no Brasil, um grande movimento de cura do Espírito Santo. E eu e o Lamartine, nós ficamos encantados. E nós falamos, vamos deixar um tempo a igreja e vamos estudar lá, porque a gente quer aprender e se mover. Fizemos todo o projeto. E a Érica comigo, filha, vamos orar, filha, vamos pedir, vamos fazer. E o Lamartine foi pedir autorização como visto para ir para os Estados Unidos. Começou a ser negado. Negou uma vez, negou a segunda vez. Nós tínhamos salário, nós tínhamos casa própria. Meus pais fizeram um documento que eles iam ser os sponsors, os mantenedores da gente lá. Nada disso adiantou. Na última vez, eu falei, filha, vamos orar, porque agora tem que sair esse visto. Aí, orando com ela, ela virou para mim e falou assim, mãe, Deus me falou. Ela devia ter, gente, uns 5, 6 anos nessa fase. Foi em 92. Ela nasceu em 87. 5 anos. Ela falou para mim, mãe, Deus me falou uma coisa. Quando a Érica falava, mãe, Deus me falou. Eu falei, o que foi, filha, que Deus falou? A gente orando para sair o visto. O Lamartine tinha ido pegar o visto, lá no consulado. Ela falou, mãe, Deus me falou que o pai não vai agora para os Estados Unidos, não. Deus me falou que ele vai muitas vezes, mas agora não vai, não. Aí eu falei, filha, vamos orar para ele não ficar muito triste. E foi o que aconteceu. Tivemos 3 negações no visto. O dia que nós desistimos de fazer o estudo lá em Tulsa, o visto saiu, gente. E hoje a gente vai tantas vezes, no mínimo 4 vezes por ano para os Estados Unidos. E foi o que aconteceu. Então, a gente tem que saber que Deus é aquele que traz revelação em oração. A gente tem que envolver toda a família. Qual é o conteúdo da oração que Deus espera que tenhamos? Primeiro, a gente tem que apresentar a necessidade diante de Deus. Quando você vai orar, seja sincero. Aqui, o que ele disse? Olha, o que deixou o gafanhoto cortador, havia tido aquela praga que consumiu tudo. E ele disse assim, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, ficou tudo destruído. Foi assim que aconteceu. E ele fala assim, seja específico. Peça. Jesus, ele nos ensinou, pedi, dá-se-vos-á. Seja específico, seja claro naquilo que você quer. Se possível, faça a lista. E ele começou, o profeta, ele devia entender de gafanhotos, porque ele até descreveu as castas que vieram. Ele falou, primeiro veio o cortador, depois veio o cortador, depois o migrador, depois o devorador.
e depois o destruidor foi vindo as camadas, né, as enchentes, as nuvens de gafanhotos e não sobrou nada. Quando nós precisamos, nós temos que, do Senhor a gente tem que ser muito específico. Senhor, eu estou assim, eu estou triste, aconteceu tal coisa, preciso de tal coisa. Senhor, eu espero isso do Senhor, seja detalhista, faça uma lista. Deus quer a sua sinceridade, Ele conhece o seu coração, seja específico. Jesus disse assim, pedi, dar-se-vos-á. Tinha um pastor, o pastor João Carlos, que ele dizia assim, é palavra de Jesus, e se Jesus disse, o problema é dele. É compromisso dele, então peça. É isso que você precisa? Você precisa se livrar dos gafanhotos que têm vindo sobre a sua vida e têm te roubado a paz, roubado a vida financeira, roubado os seus relacionamentos. Seja específico, busque a Deus em oração. Apresente a sua necessidade. Deus é aquele que pode suprir todas as coisas em nossa vida. Deus é o Deus poderoso, que tudo pode em nossas vidas. Entre em argumento com o Senhor. Quando você for orar, embase o seu pedido. Se você tiver uma promessa, apresente diante do Senhor. Senhor, o Senhor prometeu isso. Como o Senhor é fiel à sua palavra, e como diz a sua palavra, que o Senhor diz sim e amém, então o Senhor vai fazer na minha vida. A gente tem que ser como num grande júri. Não vai lá o advogado de defesa e apresenta toda a defesa, e muitas vezes pega as leis para dizer, olha, tal coisa está acontecendo aqui, essa é a realidade. A gente tem que fazer isso com Deus, entre em argumento com Deus. Eu adoro entrar em argumento com Deus. Entre em argumento. E aqui o apóstolo, o profeta Joel, ele disse isso, entra em argumento, ele diz, poupa o teu povo. Por que o Senhor tem que poupar o teu povo? Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Senhor, se o Senhor nos abençoar, olha, nós estamos destruídos. Não tem nem vinho, não tem óleo, não tem farinha, a gente não pode nem fazer os sacrifícios diante do Senhor, nós estamos arrasados. Então o Senhor vai deixar que o seu povo, a sua herança, o povo de Israel, o povo de Judá, caia em opróbrio entre as nações, eles vão olhar para Judá e falar assim, e o Deus de Judá, onde está? E nós crentes temos que fazer isso também, nós temos que entender que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Amém? O Senhor Deus, Ele tem... isso aqui está caindo aqui, eu vou tirar, porque está me atrapalhando. O Senhor Deus tem interesse em nos abençoar, porque sobre o povo de Deus está a sua bênção. Como alguém vai buscar o seu Deus, se ele não vir em você a bênção do seu Deus? Amém? Deus quer ver a bênção do seu Deus, quer ver que você é favorecido por um ser superior. Então entre em argumento com o Senhor. E aqui ele diz, não entregues a tua herança ao opróbrio. Vão dizer, onde está o seu Deus? Davi era aquele que entrava muito em argumento com Deus. Ele entrava sempre em argumento com Deus. E um dia ele estava sendo assolado, né, pelos seus inimigos. Davi nunca perdeu uma batalha, gente. Numa guerra. Ele era o grande vitorioso, o rei que se sujeitava a Deus, que tinha intimidade com Deus. Sabe um dia que ele disse? Está lá registrado no Salmo 2, Salmo de Davi. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Em outras palavras, Deus, se eu morrer, quem que vai louvar o Senhor? Como o Senhor vai ser honrado? Então o Senhor me poupe. Amém? Entre em argumento com o Senhor. Pegue a palavra. Você vai ver que Deus é aquele que é firme com a sua palavra. Porque Deus não é homem
para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas uma vez que ele disse, ele prometeu, ele cumpre. Amém? Glória a Deus. Então é importante que você entre declarando o que é que você espera do Senhor. Argumente com Ele. E depois Deus responde a oração. Deus respondeu a oração do povo de Judá. Ai, foi tão tremendo quando Deus respondeu. Olha o que Deus falou e Deus cumpriu. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Ou seja, os seus inimigos, as hordas, as enchentes de pragas vão ser eliminadas. E depois ele diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras, o que vai acontecer? Se encherão de trigo. Amém? E os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Próximo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente. Diga comigo: comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Glória a Deus. Deus estava dizendo: eu enviei o meu exército, mas agora terei misericórdia. Compadecerei do meu povo. O meu povo não será mais envergonhado, porque eu darei para vocês o cereal em abundância. Darei o vinho, porque o vinho era a bebida da época, era o que se consumia. Ele daria o cereal para fazer o pão, daria o vinho, daria o óleo, abundantemente. Eles iam comer com abundância, e iriam ser levantados, e todas as nações iriam olhar para Judá e falar assim: nossa, o Senhor ouve para com eles, com favor, com graça. O Senhor fará isso nas nossas vidas. Quando nós temos alguma necessidade, apresentamos a Deus, Deus vem e nos favorece. Você crê nisso? Fique nos pés do Senhor até o Senhor te favorecer. Povo de Deus não é para andar em escassez. Diante do nosso Deus não há escassez. Aquele que tem o ouro e a prata, que é dono de todas as coisas, Ele abençoa o seu povo. Eu não quero dizer aqui que todos terão o mesmo status social e econômico. Porque quando a gente vê na parábola dos talentos, Deus não distribui a cada um de maneira igualitária.
Quer dizer, o socialismo não existe para Deus. Não é assim que acontece com Deus. Porque Deus deu 5 para um, deu 3 para outro e deu 1 para o último. Talentos ali é medida em prata. Ali talentos não é capacidade humana. Ali é medida financeira. E Deus deu a todos para multiplicar. E aquele que ele deu 1 não multiplicou, porque não creu que Deus era aquele que proveria para que ele crescesse. Deus disse, tira dele e dá para o que tem mais. Por que dá para o que tem mais? Porque o que tem mais multiplicou mais, ou seja, está mais capacitado para ficar com aquele. Então Deus, se você é uma pessoa que em vez de estar progredindo e multiplicando, está retrocedendo em qualquer área da sua vida, está na hora de você se arrepender dos seus pecados, ajuntar a congregação, ajuntar a sua casa, pedir perdão a Deus se há alguma falha e buscar a bênção. Deus é aquele que favorece os seus filhos. A razão da resposta, por que Deus respondeu favoravelmente? Aqui, o profeta diz, Deus teve zelo da terra e compadeceu-se do povo. Deus tem zelo pela sua criação. A palavra de Deus lá no Salmo 33, 12 diz assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o território, feliz é a família, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é aquele cujo Deus é o Senhor. Porque Deus, Ele vai defender o seu nome. Quantas vezes Deus nos fez por Israel e a Bíblia, né, os profetas dizem, o Senhor fez isso por amor ao seu nome. E aqui Ele argumentou bem. Eles argumentaram bem, Senhor, o Senhor é Deus de Judá. E eles vão dizer, onde está o seu Deus? E Deus é zeloso por sua terra, pelo seu território. Aquele que diz que é do Senhor, Deus vai prover, Deus vai cuidar. Se você é crente e se você dá testemunho da sua salvação na sua família, saiba que Deus vai estar com você e Ele vai te favorecer porque você leva o nome dEle. Amém? Ele compadeceu-se do povo, porque a palavra de Deus diz, lá no Salmo 3,8, do Senhor é salvação e sobre o seu povo a sua bênção. Sobre o povo de Deus, a bênção de Deus, porque leva o nome de Deus. E Deus garante aquilo que Ele tem, que é restituição. Tudo aquilo que foi roubado, Deus restitui. E Deus responde em primeiro lugar com restituição. E respondendo disse, eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, dele serei fartos e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos, porque o Senhor vos dará em medida, porque o Senhor vos dará em justa medida a chuva. As eiras se encherão de trigo, os lagares de vinho e de óleo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Deus tem restituição. Se Satanás veio sobre a sua vida e você viveu perdas, Deus tem restituição para você. Satanás é aquele que rouba. A palavra de Deus diz que ele é o nosso inimigo, é inimigo de Deus, é inimigo do seu povo. Aí lá em Joel 2,9, quando descreve como vinha a praga dos gafanhotos, diz assim, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas e entram como ladrão. Os gafanhotos entravam em todos os lugares, como ladrão, e Satanás faz assim para nos destruir. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para te dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Deus nos abençoa, Deus restitui. A bênção do Senhor está sobre nós, porque o Senhor restitui com muito mais do que aquilo que perdemos. Se você perdeu algo, entrega para Deus. Deus vai te dar melhor do que aquilo que você perdeu. Amém? Deus vai restituir em dobro. Provérbio 10, 22 diz assim, a bênção do Senhor enriquece.
A bênção está sobre a sua vida e vai te fazer progredir, te enriquece e não acrescenta dores. Porque aquilo que o diabo dá, aquela riqueza, fruto de corrupção, aquela bênção que é passageira, ela traz dores e consequências, mas a bênção do Senhor é aquela que traz alegria. Amém? Deus traz restituição, Deus traz exaltação. Ele diz assim, lá em Joel 2:20, mas os exércitos que vêm do norte eu removerei para longe de vós. Eles vêm, mas vão ser removidos. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Deus age poderosamente. E depois ele diz assim, vocês comerão abundantemente. Exaltação. O resultado é Deus te levantando. Deus vai te exaltar. À medida que Ele te exaltar, o nome dEle será exaltado. Comereis abundantemente e vos fartareis. Nós declaramos também a bênção da fartura sobre a nação brasileira. Nós temos batido recordes de colheita de grão na nação brasileira. Tem crescido cada vez mais. Eu que tenho meus irmãos que são agricultores, né? Eles vivem da agropecuária. Na verdade, eles têm granja, plantação e gado. Então, eu sou de uma família que conheço o agronegócio. Deus está fazendo coisas maravilhosas, gente, na nação brasileira. A gente os profetas disseram, vocês serão um celeiro para as nações. Serão um celeiro de comida, mas serão os celeiros da palavra. Amém! Essa é a profecia que está sobre nós. Eu profetizo que essa palavra de Joel é verdadeira na nossa vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, traz restituição, traz abundância, traz o cumprimento da Tua palavra profética sobre as nossas vidas. Senhor Deus, venha com restituição. Tudo aquilo que foi roubado, Senhor Deus, traga de volta na vida da nação brasileira, mas na vida dos seus filhos também. Senhor Deus, restitui com graça, restitui com favor. Senhor Deus, elimina, manda, Senhor Deus, todas essas orlas, Senhor Deus, de gafanhotos, Senhor Deus, que eles sejam destruídos, Senhor Deus, que eles sejam lançados longe. Senhor Deus, eu oro pela nação brasileira, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor Deus, tira, Senhor Deus, essa horda de gafanhotos que estava sobre a nossa terra. Todo espírito de corrupção caia em nome de Jesus. Senhor Deus, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas empresas. Senhor Deus, eu clamo agora a justiça, a verdade, a equidade, os princípios do reino sobre a nação brasileira. Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Senhor Deus, as nossas eiras se encherão de trigo e os nossos lagares de vinho e de azeite. Senhor Deus, e eles vão dizer, grandemente o Senhor ouve a favor daquele povo, grandemente, poderosamente o Senhor favoreceu aquela nação, favoreceu aquele homem, favoreceu aquela mulher, favoreceu aquela família. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor Deus, e profetizo esta palavra, esta oração, Senhor Deus, de Joel. Poupa o teu povo, Senhor Deus, poupa o teu povo. Senhor Deus, eu te peço e que nós sejamos abençoados pelo Senhor, em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Fique em pé agora, meu querido. Grandes coisas fez e fará o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos e ore comigo agora. Entregue a sua vida ao Senhor. Se você tem sido roubado, entregue agora a área que você tem sido roubado. Se há gafanhotos ainda presentes na sua vida, cortando tudo, cortando toda a provisão, te deixando a zero, cortando a tua paz,
cortando a paz no seu lar, nos seus relacionamentos. A hora de invocar o Senhor é agora, porque a palavra profética nesse altar agora é que o Senhor vai restituir. Recebe agora, meu querido, recebe agora. O Senhor Deus fala dos céus, Ele restituirá o seu povo, Ele restituirá, Senhor Deus, a bênção do Senhor sobre a nação brasileira. Senhor Deus, de norte a sul, de leste a oeste, Senhor, tudo aquilo que foi roubado, o Senhor vai trazer de volta. Senhor Deus, os nossos campos produzirão, Senhor Deus, grandes colheitas. A nossa economia será abençoada, o teu povo será próspero. Prospera cada um que está aqui esta manhã, aqueles que vão ouvir esta mensagem. Senhor Deus, eu declaro, sai agora em nome de Jesus todo espírito, Senhor Deus, de roubo, e estabeleça a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Você que está aqui, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o momento é agora. Entregue a sua vida para Jesus, para que Ele possa restituir tudo aquilo que foi perdido ao longo da sua história. Entregue o seu coração e a sua vida a Jesus, que Ele fará essa coisa maravilhosa. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, nunca fez isso, nunca orou declarando que Jesus é Senhor da sua vida, levante a sua mão que eu quero fazer essa oração com você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus e declarar que Ele é Senhor da sua vida, para restaurar a sua história? Tem alguém aqui que quer fazer essa oração? Levante a sua mão, que nunca fez, mas quer entregar nesta manhã, agora, neste momento, sua vida a Jesus. Levante a sua mão. Você que está conosco, se você ainda não fez essa oração de entrega, faça comigo agora. Acione aí o QR Code para que nós possamos conhecer você. Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Venha governar, Senhor Deus, sobre ela. Perdoa os meus pecados e dirige a minha vida, Senhor. Estabelece a tua bênção e o teu favor sobre mim, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar esta música e depois eu quero orar por restituição. Enquanto isso, vá fazendo uma análise, vá orando, vá discernindo se há alguma coisa que tem sido roubado na sua vida. Hoje é o tempo da restituição do Senhor. Amém? Nós vamos terminar com uma oração poderosa, porque essa palavra, ela foi lançada e ela não vai voltar vazia. Amém? Mas ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi lançada. Ela vai mudar a sua história hoje. A história de roubo numa história de favor e de abundância, em nome de Jesus. Amém.